Pessoal, então vamos iniciar a nossa trajetória, reiniciar a nossa trajetória no encontro. Edu, Vivi, bom dia a todos. E Aline, bom aí, dia, Matheus? Suzana, Astrid, Bom dia a todos. bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia, Vera, Isabel, e assim vai. Todos nós. Então, não sei como é que vocês estão enxergando. Espero estar sendo bastante claro na construção que estou fazendo. Ah, Agora tem Renata, Camila também. Bom dia, bom dia. Vai aparecendo na tela. Estou aqui descrevendo um roteiro vivo. Um roteiro, como vivo, contém estruturas que se repetem na vida do indivíduo e do coletivo. É, Suzana, eu falei bom dia para você, Suzana. É, Daqui a pouco ela resolve o computador e a gente conversa com ela. É, Então, a ideia aqui é que é uma construção. Eu vou colocar a título de facilitar a análise, não é, pessoal? Eu vou colocar algo assim. É, Para olharmos para esses elementos arquetípicos, nós temos que olhá-los de forma viva, de forma em que eles modelam as regras, né, as condutas. E essa história do Prometeu e Epimeteu, não só mitologicamente, mas a partir do Spitzer, tem um enredo que nós conhecemos diariamente. Então, o primeiro elemento que eu vou trazer é esse, na perspectiva do que está se desenvolvendo. Eh, eh, Então, Prometeu é o lado introvertido do sistema, que existe em todos nós, e o Epimeteu é o lado extrovertido, que existe em todos nós. Eles são um par de opostos dentro de nós. Da mesma maneira que o Fernando trouxe aí a ânima e o ânimos também. Bom dia, Suzana, Marcos. puxa, que bom vê-la. É, Obrigada, igualmente. Hoje eu tinha que adiantar os endereços aqui, não deu jeito. não, eu estava atento à sua presteza. Entendi. Oi, Verinha. Bom dia para todo mundo. Estava aqui calculando, tá Eu tudo estava bem. até ouvindo a voz do Luiz. Cadê? Do Luiz? Luiz, não. Quem que grava tudo? Ah, O do Fernando. Fernando. Fernando, como eu digo, Luiz Fernando. Coisa de adolescente, coisa de adolescente. Tá bom. Obrigado pela presença, Obrigada Suzanina. a vocês. Tá. Giovana, bom dia. Sim, sim. Então, eu estava resgatando isso para ter uma síntese do que já debatemos e para pontuar, para iluminar esse momento, né, do livro que é importante e que, na minha concepção, ele também se instala na sociedade humana hoje. Exatamente hoje. Tiaguinho, bom dia, querido. É, não. Tá dando tchau de novo, Suzana? Eu? Só porque estou arrumando. Ah, bom, pensei que era tchau. Ah, É, não, tchau. Ainda não, calma. Rodriguinho. Então, pessoal, ânimo e ânimo são estruturas que têm em perspectiva o papel de equilibrar um sistema, tanto do ponto de vista da natureza, quanto do ponto de vista da, vamos colocar assim,
psique individual, que é o que nos interessa como meta, de uma análise, de um ser humano. O que perturba o ser humano é o desequilíbrio dessas estruturas. E para que esse equilíbrio, então, atinja uma harmonia, trava-se uma enorme luta dentro de nós, sobre todos esses aspectos, não é? Então, não importa se o indivíduo é um extrovertido, essa luta está dentro dele, numa complementação introvertida, que ele vai projetar. A gente assiste hoje, por exemplo, na política, onde o lado extrovertido se confronta com o introvertido, né, num momento histórico, mundialmente falando, nacionalmente falando, e também nas condições individuais que nos assolam no dia a dia, né, nas conversas que eh, podemos, se quiserem, ouvir aqui ou ali. Arautos, né, de um lado e de outro. E, e é isso que me deixa numa posição confortável, basicamente, de um caminho em andamento, né? Porque isso se repete o tempo todo em todo lugar. É, então, nessa linha que nós já abordamos, dessas estruturas compensatórias, nós vimos também simbologias como o cão, como o leão e tantas outras estruturas, né, que vão nos organizando, que vão balizando, os afetos, aquilo que também nos perturba no dia a dia, os afetos. Como eu olho uma situação, como essa situação sugere um caminho, caminho esse desenhado pela minha consciência presente, essa consciência presente vê o que pode ver, eh, vendo o que pode ver, define que isso é a realidade, dá valor às peças dessa realidade, o que de fato é valioso para mim e que não é para o outro, e tudo é assim. O que também me leva a pensar que nenhum ser humano, entende, pode ser julgado pelo que faz, na medida em que todos esses movimentos têm um caráter compensatório e ativo um sobre o outro o tempo todo. É, Isso, espero em breve conduzi-los para dentro de um fenômeno diferente desse que parece estranho psicologicamente, mas que em outras áreas do conhecimento ele também se comprova. Então vamos lá. Seguindo então essa rota do imaginário do ser humano, imaginário que não é uma fantasia, mas é como eu olho e decifro o que eu estou vendo. Nós vimos que os sete pastores descobrem uma joia. E nós vimos na aula passada que essa joia não tem na cabeça de todas as pessoas vivas, de todos os poderes instalados, uma validação. Eu não sei o que é isso. E não sendo, não sabendo o que é isso, não vou dar importância. Ao ponto, então, que os pastores resolvem se livrar da joia por não saberem o que ela pode trazer. Eh, E no final da história, eles batem na joia que geme, que grita, e eles então torturam essa joia a um certo prazer, eh, mas depois, é, lúcidos daquilo que estavam fazendo, escondem a joia numa moita, e seguem o seu caminho. Antes, porém, a lei, né, na forma do o guarda do castelo, o guarda da torre, do muro,
Fala para eles pararem com aquela algazarra. Não, por um acaso, não é o caso do projeto desse tipo, né? Mas, pessoal, eu estou querendo ver se vocês transportam essa joia não como algo evidentemente palpável, mas que se instala no cotidiano. Algo que eu olho para alguém e olho essa pessoa sem ver a joia. E tem um ato contínuo, né, imediato de torturar a joia. É nesse trecho que o livro traz que essa joia desconhecida deve ser torturada. A bel prazer, então, daqueles que se sentiram humilhados por terem encontrado essa joia e o ato contínuo é ela que vai pagar o preço. Essa estruturação, pessoal, muitos de vocês viveram encarnadamente já e assistem na medida das agendas, né, e do cotidiano, que é o que os nossos clientes também fazem. Eles olham uma coisa externa e veem aquela coisa como algo que fez o nosso cliente sofrer. Mas dentro dessa relação tem uma joia que eu não enxergo. E que, né, por achar que é a joia que me faz passar pela vergonha, é a joia que faz com que eu chegue ao sacerdote, aos professores, aos comerciantes, e todos dizem: isso não serve para nada. É, a gente pode dizer, por exemplo, em muitos casos, que um filho pode caber nessa joia. Eu idealizo o meu filho, eu gostaria que ele fosse desse jeito, mas ele vai lá e tira nota baixa, né? Ele vai lá e comete um ato que não devia, fica no TikTok. Então vejam que eu não vejo no filho a joia. Não vejo no filho a joia porque a minha consciência, não é? Não tem esse espaço para ver a joia, não tem. É isso que o Epimeteu, enquanto aquele que dirige a população, as regras do que está, sugere. Eu falei a minha consciência, ela não me devolveu, como nunca fez, alguma resposta sobre aquilo que trouxeram para mim. É, Marcos, Oi, Su. posso pitacar? Se Itaque. se a pessoa não consegue ver no filho a joia, porque ele anda por outro caminho que não que ela gostaria, Uhum. essa joia é joia a partir do quê? É isso que eu estou descrevendo, Su. É joia, muito boa pergunta, né? Muito perspicaz da sua parte. Você acordou cedo hoje, Suzana? Não, porque você está animadérrima hoje, hein? Estou em ritmo de segundo, não de sábado, né? Ainda não fui Entendi. treino feio. E você é da elétrica. Mas excelente pergunta. E é a pergunta que cabe, que eu estou montando aqui nesse instante, né? A pergunta de o que é que eu não vejo, né? E por não ver, tiro valor e desdenho. Vejam que isso vale, se vocês estão entendendo, para tudo. Vale para uma discriminação de algum tipo, de um lado e do outro. Aqui eu me arrisco né, a levar pedrada, mas vale dentro de um lado como do outro, se vocês estão entendendo. Não existe um inimigo fora, mas existe uma leitura de que ele é um inimigo, por falta de compreensão. E aí isso, né,
tem um fio para puxar sobre o que é essa joia. É, então eles, envergonhados, com o grito do guarda, escondem a joia numa moita e começam a se retirar, para os seus trabalhos. E de repente surge um judeu, diz eles, que olha para a moita e vê a joia. Aí pega a joia e sai correndo. Spitzer com certeza é judeu, mas ele coloca aí um mito cristão também. Dá para dizer que o próprio Cristo é a joia sua. hum, E ele é incompreendido. Sobre o pessoal, não é exatamente religioso o que eu estou dizendo. É preciso que a gente tenha mais para frente um contato com toda a leitura religiosa que o Jung faz e que eu estendo em outros módulos. Mas a ideia é que o próprio Cristo é a joia. Então, vamos tentar entender o Cristo, a criança, e essa joia que se insere dentro das nossas vidas. É, de repente, o anjo do Senhor, aquele que define as tensões da realidade, aquele que vai compreender as dinâmicas, poderíamos colocá-lo como o anjo do Senhor, naquilo que define, como eu disse, o sistema em andamento, o balanço dos equilíbrios, e ele se dá conta, o que houve aqui? O senhor Caroba, bom dia. O que houve aqui? Por que as pessoas estão em regozijo? E ele vai investigar aquilo que está acontecendo. Bom, no livro, o Epimeteu, esse é o bloco que eu quis montar aqui no primeiro grupo de reflexões. Ele ainda vai colocar duas outras coisas em andamento. Uma coisa é a rainha do sol, né? Aquela que faz com que a gente tenha uma visão do dia, onde as atividades conscientes, na sua maior parte, estão sendo ativadas. Eh, Essa rainha do sol se prepara para trazer a noite. Então, ela está insinuando que o dia está acabando e ela vai trazer a noite. Eh, o livro gasta 5, 6 páginas para contar esse trecho. Mas, basicamente, isso vai ter uma importância estratégica muito grande no que vem. Então, nós temos esse judeu que surge, nós temos o anjo que, nesse ponto em que a noite começa a se aproximar, ele vê Pandora. Ao ver Pandora, ele mistura vários mitos aí, né? Tem mito cristão, mito grego, mito judaico, ele vai misturando arquetipicamente vários mitos. Eh, E ele, né, o anjo do Senhor, vê Pandora. Ele sabe que Pandora traz alguma coisa. Aí é que tem uma, não é uma pegadinha, mas esse ponto que eu estou descrevendo. Como ele é o anjo do Senhor, ele sabe quem é Pandora. Mas parece que desconhece, também como anjo do Senhor, tudo aquilo que vai se desenrolar no teatro apresentado por Pandora. Porque quando ele a vê, ele pensa: nossa, ela trouxe uma joia para nós. E ele procura quem viu, com quem está essa joia, quem é que viu, que eu sei que ela vai nos presentear com algo bom. E quando ele interpela Epimeteu, Epimeteu diz: de fato vieram aí uns caras
Aí com uma ginga cheia de coisa, me mostraram um negócio e eu pedi para minha consciência avaliar aquele negócio e ela não quis avaliar. Além disso, não só não quis, como ficou hostil. Veja, pessoal, eu estou funcionalizando isso, se vocês estão me entendendo. A minha consciência, eu sou Epimeteu, aquele que vê o mundo como é, aquilo que a consciência diz é assim, e a minha consciência, né, se oferece em crise diante do encontro com a joia. E ele diz: Eu não sei por que ela fez isso. E o anjo do Senhor então diz: Puxa, tá bem, entendi. Eu te dei eu te dei um expediente para solucionar, e sim, o limite está dado. E o anjo do Senhor, então veja que aquele que registra as dinâmicas quer saber o que houve com a joia. E aí, né, os sacerdotes, os professores, ele fica indignado. A gente já discutiu isso no encontro passado, que essas pessoas não sabiam, na consciência presente, epimeteica daquele instante, entender o que era o novo. O que é que essa coisa traria para mim? Vocês estão entendendo que esse é um fenômeno psíquico regular. Todos nós nos debatemos diante dessa joia desconhecida. A nossa consciência não a compreende. Nós vamos, inclusive, eu até brinco, né, não se preocupem que o nome de vocês vai para a boca do sapo dezenas, e se tudo correr bem, centenas de vezes. Porque nós somos um equivalente daquilo que o indivíduo acha por não conhecer as relações arquetípicas do inimigo. Né? Um cliente uma vez me diz assim: Eu estou sofrendo muito, e você sabe como eu posso sair disso, e não me diz. Você quer ganhar dinheiro nas minhas costas. E eu falei: Pô, é um jeito seu de pensar. Eu não sei como você vai sair daí. Eu sei que tem saída. Mas eu não sei como você vai sair daí. Se eu soubesse, seria eu, não você que tivesse aí. Eu tenho certeza que tem uma saída. Demorou mais uns 8 anos para ele sair, pessoal, depois dessa discussão é, Você bastante ficou ganhando intensa. dinheiro às custas dele por 8 anos, né? Basicamente, isso, Nossa né? Senhora. Por 8 anos. Então vejam que são tensões que estão descritas aí pelo Spitzer e que a gente assiste com certa regularidade. É, o paradoxo é que nós olhamos, em tese, né, que Pandora está presente, né, como aquela que vai trazer uma joia para os nossos clientes. Essa joia o Jung vai chamar de automorfismo, individuação, um processo que está na rota do nosso trabalho. Mas o indivíduo não sabe disso, como a gente vê no Epimeteu, que não conhece, e que não adianta nós brigarmos com o cliente. Em nenhum instante ele pode fazer isso conosco, mas nós não podemos devolver. Porque senão cairíamos, né, nessa ilusão daquilo que vem vindo. Vejam que o livro, eu escolhi, né, esse livro porque ele tem todo o elemento. O Jung fala dele no Tipos Psicológicos, mas ele fala de uma maneira muito rápida.
naquilo que ele pretendia colocar para o livro. E lendo toda a história, eu vi todas as peças desse quebra-cabeça. Então, nesse momento, pessoal, eu estou querendo criar aqui esse ambiente, não é? Esse ambiente tensionado. Alguma coisa do inconsciente sugere eu tenho uma saída para suas dores. Pandora. É, que funciona, vocês vão ver mais para frente, como a alma do mundo. Ela funciona como aquilo que dentro de nós também existe, homens e mulheres. Como a ânima, né? Como a alma do mundo, que o homem projeta, e a mulher veste. E essa peça é importante ao longo das nossas reflexões. Da mesma maneira que extroversão e introversão fazem o mesmo tipo de compensações. Não, mas eu estou falando que essas coisas compensam, não é? O que será que está em compensação em andamento? Bom, o anjo então vê Pandora, começa a procurar quem é que, com quem está a joia, não está com ninguém, porque a consciência não sabe o que é. Então ninguém, pessoal, estar com a joia é ter descoberto algo importante, que está implícito na história da vida. É descobrir algo, pessoal, e aí tem esse enredo em torno desse algo que vai ser descrito daqui a pouco, que acontece com todos nós. Então, Posso perguntar? Ah, pode, eu pensei que estava dando tchau, porra, tô até Não. emocionado agora. Não, brincadeira. Essa joia me parece a prima mater, então, onde, onde cada um vai depositar o valor, ou seja, vai projetar o limite do que vê, ou É, seja, o inimigo, o amigo, o amor, o ódio. isso, isso. Exatamente, todas as pessoas, todas as coisas, é o que eu disse agora há pouco, né? Essa joia se projeta, né? Ih, meu nariz hoje vai dar. Se projeta. E vejo no outro, aquilo que eu desenvolvi no encontro passado. Não vê o que o outro é, não sabe o que o outro é. E não sabe que é esse outro que eu desdenho, que eu jogo fora, que eu digo, isso não serve para nada. Não sabe que é ali que está a joia. Que é a tortura que eles fazem na joia. É a tortura que eles fazem na joia. Isso. É bem legal isso, Edu. Se a gente pegar essa tortura como se fosse a tortura da mãe sobre um filho, né, de um policial sobre um ser humano em geral, Uhum. de, é, de um adultério, né, em que o traído se diz então judiado pelo traidor, por não ver a riqueza que está por trás desse ato. Veja, tudo isso só pode ser dito desse jeito sob a ótica do que o Jung propõe. É uma ótica que tira os elementos que ainda estão na nossa consciência como literais, e que se instala como projeções. Se eu consigo ler as projeções, tema que eu abordo sistematicamente, eu posso ter uma pista do que está acontecendo no primeiro instante. É, Tem dezenas de livros que tratam esses equívocos.
É, então, veja, seguindo Suzana e Du aí nessas considerações, é bem isso. Eu estou vendo algo que a minha consciência não registra, eu preciso ampliar a consciência para aquele algo caber, e a gente então entende que essa joia precisa, ela vai forçar na direção da ampliação da consciência. E não é um ato simples isso, sobretudo. Então a gente vê que o anjo então pergunta com quem está a joia, com quem está a joia, e ele sabe, como anjo, né, ele sabe que a joia é uma consciência em vias de expansão, como acontece na nossa sociedade humana hoje. A joia, ela é vista como uma tensão. Ah, eu vou colocar assim, o hemisfério sul contra o norte, esquerda e direita. Nada disso existe do ponto de vista psíquico, mas existem tensões que avaliam que o outro é do mal, e que o outro vai estragar a minha vida. E por mais que a gente defenda, não, isso não vai acontecer, e não vai acontecer por conta disso que eu estou descrevendo, pessoal, nem na vida do cliente, nem na vida do coletivo. Não vai acontecer porque não é isso que está por baixo, da existência da vida desde o início, né? Então vejam, aí nós temos a noite chegando, o que vai ser muito importante. Nós temos o judeu errante, porque o anjo pergunta como ele estava vestido, e as pessoas dizem: ah, ele estava vestido de forma estranha, ou seja, ele não era dali. E o judeu errante é um mito judaico-cristão, que sugere que um judeu, se é que ele era judeu, né, existem dilemas sobre essa situação, mas ele foi chamado assim porque não quis ajudar Jesus. E então Jesus, o que também é polêmico em tese, o condena a viver para sempre, até que Jesus volte. Olha que essa frase vai ter um elemento, como a gente vê, importante. Porque também, en passant, já que ele traz isso no livro, né? En passant, o judeu errante, então tem uma joia. A joia implícita é a volta de Jesus. Então você vai ter que andar com isso até a volta do Cristo. E o Cristo, aquele que. Isso é um en passant, pessoal. Então, por enquanto, quem não assistiu todos ou estudou tudo que eu defendo aqui, o Cristo é quem tira o pecado do mundo. Para o Jung, tirar o pecado do mundo significa que, e aí só a título de continuidade no processo, que Adão e Eva, então, comem da maçã, e qual o pecado que eles cometem quando eles são condenados a viver do suor do seu trabalho? A descoberta, de um mundo infantil. O pecado deles é a pretensão de uma consciência maior. Vejam então que é disso que nós estamos falando. Existe uma circunstância, que é uma circunstância instalada, então eu estou aqui querendo viver isso para sempre,
Só que não posso. E a minha pretensão de reler o que está à minha volta é o pecado. Eu vou cometer um ato pecaminoso, traindo, né, a minha concepção de realidade. Começa com o adolescente, e as pessoas também não entendem isso, né? O adolescente diz, eu quero fazer isso, eu vou. Uma cliente me fala ontem, eu vou usar o vape. E a mãe diz, meu Deus, 13 anos. E ela me pergunta, o que eu faço? Confia. Porque entendem, eu estou pegando esse exemplo que me surgiu agora até pela lembrança de ontem, que eu falei para ela, confia. Mas ela não vai confiar, porque ela vê nessa criança, então, um perigo. A criança é incauta, né? Vai ficar viciada, isso já está instalado, vai ficar viciada. E ela vai agir com o medo, de que a criança vai ficar viciada. E eu falei, aí ela vai ficar viciada. É, porque você instala essa dúvida nela, ela quer se libertar da dúvida e do limite instalado. Então vejam que é aí que é nesse ambiente que essa parte do Prometeu se instala. O que será essa joia? Essa joia eu não compreendo, é melhor sumir com ela, porque ela me causa uma dor, uma vergonha, um estranhamento. Eu estou citando aqui hum, poucas, muito poucas referências de como eu sofro do que vejo. Isso tem uma enormidade. Eu diria que a gente mais sofre de fantasias do imaginário do que daquilo que deveríamos sofrer. Isso também está na nossa rota em termos de todo o estudo. É, tá falando comigo, Su? Não, acho que está falando no telefone. Não, tá falando comigo. Su, eu também não estou entendendo. Você tá. Você não sabe ler lábio? Eu entendi, você quis ser silenciosa a um ponto Quis falar para discreto, né? mim, quis falar para mim, fingindo que está falando para você. Estou dizendo, então, que está na nossa rota também, não veio conhecer as joias. Claro, não está na nossa rota, é um fato. Não, não é que está na rota. Acontece no primeiro dia que você olha qualquer coisa. Todo relacionamento contém uma joia. Todo, todo. Qualquer coisa, você e seu corpo, você e seus filhos, você e o sexo oposto, você e uma outra etnia, né? Você e quem come, sei lá, gafanhoto. é, Acho que eu preciso de um outro anjo de Deus também, viu? mas eu acho que ele está insinuante. É, pessoal, é um conceito aqui que não é fácil de empreender, porque nós estamos acostumados a dizer que a realidade é assim. E o analista. Oi, aonde? Desculpa, Marcos, Oh, o perdão. que é isso? O que é isso? É, aqui, não sei se foi para mim pareceu uma pausa. Mas eu estava pensando aqui, Marcos, porque, Uhum, sobretudo na bolha em que a gente atua, né, de pessoas que né, são afeitas à psicologia e ao uhum, autoconhecimento, etc., uhum. há uma inclinação atualmente em é, compreender ao máximo possível uma criança. Ok, também defendo isso, sim. Mas com isso, né, será que a gente
também não mina a possibilidade de surgir uma consciência heróica? Se a gente acolhe também a joia Não entendo. excessivamente, será que Ah, a questão parece ser achar uma temperatura, porque fica uma coisa meio artificial, né? Não pode frustrar também, né? A criança chorou ali, você vai, né? Oferece todo, parece que o mundo acabou e você tem que, Mas veja, é legal a sua questão, Thiago. Primeiro que isso tem os extremos. A desatenção total ainda é enorme, e essa atenção total também priva de, sim, isso que você falou, da criança não poder ficar furiosa. Então, o equilíbrio disso está na projeção dos pais sobre a criança. Isso é que precisa ser conscientizado. Sim, Quer dizer, porque usando a metáfora da joia, aham, eu não posso criar a joia na criança. não. Posso não vê-lo, porque dá essa impressão. Se eu acolher demais, pode ser que eu crie. Não, não dá para você criar, Su. A joia é algo que a gente não vê antes da consciência se instalar. Não dá para ver. Tá. É, Porque senão, é isso que eu também coloco, alguns clientes insistem, e vocês vão assistir isso na terapia, em que o analista tem que saber algo. E eu digo, não, eu sei o processo, eu não sei a sua história. Então não me pergunte o que vai acontecer, porque eu não sei. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Então, veja, eu vejo a joia, mas não vejo a joia. Eu sei que ela está lá, eu sei a experiência que leva a entrar em contato com ela, mas não tenho nenhuma garantia de que o meu cliente vai chegar até ela, porque vai depender de um conjunto enorme de fatores. Aí, estendendo o que o Tiago também falou, há um risco, não, há um fato intelectual, né, Tiago, em andamento, e que a gente vê isso, por exemplo, quando crianças são diagnosticadas prematuramente com problemas de TDAH, e aí vem o combo autismo, o combo TDAH, né, que aí tem TO, tem não sei o quê. A criança fica o dia inteiro, a semana toda, indo fazer terapia disso, terapia daquilo. É, Vejam que nesse momento a criança é uma joia e que todos esses profissionais olham para ela e dizem: Ah, ela tem um defeito. E a criança sofre, porque ela é natural. Eu tenho clientes que fazem parte de grupos de apoio a essas crianças e eu tento discutir com os meus clientes como eles veem. Uma cliente me descreve assim, é bem, bem legal essa cena, que ela lida com autistas e ela chega na sessão atrapalhada, ela diz, caramba, não sei o que houve. Nesse dia, que eu não me lembro que dia, vamos por terça-feira, eu atendo 5 crianças e todas elas são muito afetuosas comigo, todas as 5. E a gente brinca, a gente eh, transpõe o dia, mas ontem todas estavam gritando comigo. Nenhuma delas foi afetuosa. E eu falei para ela, bom, veja que essa é uma reação de que a criança quer mostrar algo e o adulto olha para ela e não vê o que ela quer mostrar. Essa é a joia. E eu falei, então é você quem está em vias de ampliar a sua consciência. Porque só você ampliando a sua consciência você vai ver o que elas estão querendo dizer.
Porque não é coincidência que 5 crianças totalmente afáveis se tornem histéricas. É, elas encontraram uma fronteira. Tiago, é nessa linha, né, que a criança vai empurrar para uma fronteira. E vai exigir dos pais uma releitura, né, que, em nome da criança, sacrifica a consciência dos pais. Eu acho que é isso que eu quis dizer, Marcos. Se eu atender em tudo, eu impeço, entre aspas, que essa criança rompa a fronteira. Então, mas Su, vamos lá. Não. Sabe por que não? Porque a criança, ela já é a joia. Ela vai empurrar o sistema para o limite. Tá? Ela vai empurrar os pais para uma cegueira. Ela tem que fazer isso. Nós vamos ver no decorrer da história isso. Exatamente isso. Mas você diz assim, Marco, quando ela se tornar Marcos, eu uma. vou ter que me ausentar, viu? Ah, não faz isso, Su. Põe uma fotografia, põe um porta-retrato. Eu Se não você vou adivinhar qual dos meus filhos está me chamando, numa aula como essa? Ah, é. fácil. Ah, tá bom. Fala com o Andrei. Tchau. Não, tá bom. Um abraço, né? Então, eu vou com ele porque não posso não ir com ele. Então, bem, Tá veja, bom, é a joia hoje que está na sua frente. tá bom. Tchau para todos, pessoal. Desculpe, Marcos. Não, que é isso, sempre rico com a sua presença. Muito obrigado. Obrigada. Manda um abração pro seu filho. É, então, pessoal, sincronicidades é uma coisa. É, então, não é possível, né? Porque a criança é sempre algo que está no futuro. Ela recebe o presente, mas ela já está no futuro. Por isso ela é a joia o tempo todo. Ela já nasce. Eu brinco seriamente, claro, que a criança é mais inteligente que os pais. Porque cabe na criança uma consciência maior do que a dos Licença. pais. Olá, tudo bem? Vou pegar um negócio aqui, tá? Aline, boa tarde. Aliás, já é boa tarde? Não, é bom dia ainda. É, Perdão, que é Marcos. isso. Bom dia. É, então, deixa eu recuperar tudo. Nós estamos fazendo essa transição que o livro apresenta. Aparece a joia, Pandora sugere a joia, o sistema todo começa a se desenvolver, a consciência instalada através do Epimeteu naquele instante. Não reconhece o que está acontecendo, não tem ideia daquilo que se desenvolve. O anjo sabe disso, que tem algo acontecendo, aí o anjo ele entra como uma dinâmica, então é um saber da espécie, é um saber, né, o anjo de Deus é esse saber da espécie. É, o judeu errante, então, sugere, né, que ele carrega uma presença cristã, no sentido do Cristo, que pode ser em outras religiões, outros personagens, como se aquele que é o portador da boa nova, né, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Mas isso é histórico, é, e também não vou entrar nesse mérito, vamos discutir isso em outro ambiente. Então, tanto a criança como o Cristo, né, e como vocês vão ver, em vários contos, Édipo, Osíris, Gilgamesh, eles são os profetizados. Se são profetizados, então é porque
acontece em todo lugar, como se eles estivessem vivos em andamento. Entende? Como a consciência humana não adivinha a profecia, sabe a profecia. Ele vai chegar, ele vai vir. É, então, é. Então nós estamos vendo que nesse transcorrer tudo vai se insinuando para uma situação. Pandora avisa: eu já derramei na sociedade humana a joia, já derramei, ninguém sabe quem ela é, mas veja, pessoal, ela é desejada. Eh, a despeito, vamos lá, a despeito dos indivíduos, ela é desejada. Essa peça é muito importante, porque ela é a priori. E as pessoas vão lutar com as suas consciências, com o limite das suas consciências. É isso que eu estou enfatizando hoje aqui. Como analistas, nós acompanhamos a consciência do cliente em desenvolvimento. Como ele vai ter que chegar nesse momento. Ele já tem a joia dentro dele. E ele desconhece e vai sofrer tudo isso que o livro está dizendo, para se conscientizar do que é essa joia. Vai ter as lutas, vai ter o confronto, ânima e ânimos, o nosso trabalho eu tenho certeza, eu afirmo isso sem nenhuma dúvida, com confiança, que todo ser humano tem uma joia. Que é o quê? Ampliar a consciência. E eu posso rever as minhas certezas. E parar de sofrer, então, daquilo que eu herdei, bem instalado pelo Édipo freudiano, ou por todas as linhas. Qualquer uma que vocês pegarem, sugerem esse caminho. Sugere um caminho de ouvir o outro. E nós. Aí, Tiago, eu acho interessante, como eu falei da minha cliente, que é uma facilitadora de crianças, que está em andamento, nesse ponto que eu digo que não existe autismo. Existe uma criança com sintomas que a sociedade ainda não entende, e que ela discrimina. Então, essa criança tem que ter alguma coisa em andamento, que é uma remodelação da realidade. Eu não sei o que é isso. Ainda não me prestei nessa altura a desenhar o que isso pode ser. Vamos fazer um esboço disso. Mas eu sei que eu posso, conduzir outras narrativas, outras análises que já passaram por mim, em que os pais descobriram que a criança mais inadequada era aquela que iria mudar o comportamento dos pais, desde que ela trouxesse esse impasse para dentro do casamento. Não esquecer, né, Tiago, que tem o ânimos e a ânima se projetando na criança, e ela vai tonalizando o que vem da mãe e o que vem do pai. E vai montar isso como um caminho de consciência em andamento. Não sei se vocês entendem, pessoal, que em todos os lugares esse é
Esse é o projeto que o Jung instala, motivo pelo qual ele é controverso. Ele consegue entender que há uma coerência, há uma estrutura em andamento, que a vida não é feita de uma raiva gratuita, de um afeto gratuito. Ele é dinâmico, ele movimenta a trama. Eu preciso sentir as coisas que eu sinto. E nesse momento, né, do livro, todas essas peças sugerem que vai acontecer o que vai acontecer na história, vai acontecer com cada um de nós, irreversivelmente. É porque se trata da pressão, né, do indivíduo, né, para ampliar a consciência. Veja que tem um outro fator, pessoal, que não sei se fica claro aqui, é, que também se desenvolve em tantos outros fóruns, né? Que é assim, se vocês estão me entendendo, o trabalho da terapia não é buscar um trauma, mas estudar o confronto do superado, e proporcionar um encontro do novo, de uma consciência nova. Essa consciência nova, claro, as pessoas, como eu falei do meu cliente, você sabe como resolver isso? Eu digo, não, eu sei que dá para resolver, não sei como. Como já é seu problema. Mas sabendo qual é a questão, pessoal, que o livro traz nesse instante. Alguns já conhecem a condução em andamento. Mas nesse momento o livro traz um embate psíquico dentro do indivíduo. O anjo de Deus, eu ia falar o anjo da morte também serve. O anjo de Deus, ele está dizendo que as pessoas desconhecem aquilo que lhes foi apresentado ingenuamente, têm uma atitude de desdém sobre aquilo que foi apresentado, não sei o que é, então não é nada, é definido. E esse é um debate que, né, em Símbolos da Transformação, eu coloco no Edgar Allan Poe. É só uma coisinha e nada mais. Então, esse desdém é uma tentativa de tirar o impacto em andamento. Da mesma maneira que nós, às vezes por décadas, né, mantemos esse desdém, na forma de, ele é assim e pronto, ela é assim e pronto, isso é desse jeito e pronto. É, Me lembro uma cliente que foi atropelada por uma moto porque ela atravessou no meio dos carros. A moto passou o farol, o sinal vermelho também. E foi na frente de um posto policial e o boletim de ocorrência diz que ela foi a culpada do acidente dela. E ela ficou furiosa, mas ele passou o farol vermelho, eu sei. Mas o policial disse, sim, ele passou, tá errado. Mas o fato dele ter passado, encontrou em você uma, uma infração maior, porque ele não viu que você ia sair de trás de um carro que estava parado metros na frente do semáforo. E não tinha o que fizesse para ela entender que ela estava errada. O erro do outro existe, mas o dela causou a dor dela. E no final da sessão, ela, num debate que se estendeu, ela diz assim com raiva: eu vou continuar passando no meio dos carros e pronto. Eu falei: tá bom, não está mais aqui quem falou. Então, vejam que ela percebe, né, que ela causa dores nela mesma
mas ela não reage a favor de uma ampliação da consciência. Ela se instala numa certeza de que é assim e pronto, meu mundo é esse e acabou. E aí, né, não tem o que a gente possa fazer. Você coça a cabeça e diz, tá, então vamos para a próxima temporada, né? Porque essa aqui terminou, e a gente já tem um spoiler da próxima temporada. Vai continuar cabeçuda. E não tem o que fazer. O que a gente estuda, pessoal, não é como salvá-la, é como ela vai se salvar. É como ela vai contar a história, até que ponto esse embate interno vai se desenvolver. A gente vai escrever sobre isso, vai falar sobre isso, respeitando o nosso tema de hoje, respeitando que só a consciência ampliada dá a lucidez do que antes era um problema. E sim, eu entendo que, se vocês estão entendendo, nesse incidente de trânsito que quebrou perna, ralou nariz, foi um desastre. É, que então precisa acontecer algo, né, para que o indivíduo, né, cai do céu, vai para a terra, vai viver do suor do seu trabalho. E vivendo do suor do seu trabalho, vai produzir, pessoal, um fenômeno mais eficaz que o anterior. Sobretudo, se vocês estão entendendo o que eu estou colocando em pauta, Ô Marcos, misturando um pouco as coisas aqui, ok? então Hamlet morre, o príncipe Hamlet morre porque quer perpetuar o pensamento do pai, é isso? É legal isso, porque Gertrudes é que faz toda a trama. A alma fez todo o movimento da trama, não é? Sim, e ela tenta mandar o cara para outro país, mas ele quer voltar e vingar a morte do pai, Do né? pai. E- Se a pessoa não sai da consciência anterior, ela morre, morre todo mundo. Morre todo mundo. Não por acaso morreram todos os homens. Né? Morre o pai, morre o tio que casou com a cunhada, morre até o pai não me lembro o nome da amada do Hamlet. Morre ele também, morre o Hamlet, morre todo mundo. Então, morre um jeito de ver a vida, porque todos eles acreditam no que aconteceu na trama movida pela ânima. Mas não é só. Shakespeare adora essas tramas bem, bem animadas no sentido da ânima, né? Vai lá o Romeu e mal sabe ele que a vida dele está com problemas. Mas o que é legal, explorando um pouco isso que está também em andamento, Tiago, é a consciência instalada. Porque em Hamlet todos morrem envenenados. Então, o que envenena o indivíduo? O que envenena o indivíduo é o pensamento anterior. Uma cliente teve. é, Manda um beijão pra Tati. É, Mandou um- outro. um- Obrigado. Uma cliente me fala isso. De repente eu estou envenenada. E agora, o que vai acontecer comigo? Como é que eu saio desse veneno? E eu disse para ela muito auspiciosamente, eu falei, que maravilha, agora sim, você descobriu que você está envenenada. É, o caduceu vai fazer o seu papel. Entendi que esse envenenamento é aquilo que perturba a minha visão sobre o que é a realidade. É isso que me envenena. E a cura disso é aumentar a consciência. Quando ela diz que ela estava envenenada e ela
tem mais sonhos em torno desse momento que eu vou trazer nos próximos encontros, mostrando que os sonhos revelam o que o livro também traz como um andamento. Os sonhos dela são equilibrados, assustadores, mas equilibrados. A parte do envenenamento, essa cura é a consciência. Pessoal, ela vale para tudo, se vocês estão entendendo. Pandemia. É, a pandemia é um momento em que há um envenenamento. As pessoas podem usar os recursos que quiserem para culpar Zé e Mané. Pode fazer o que elas quiserem. O fato é que, então, a espécie humana é atacada por algum tipo de envenenamento que se traduziu, como eu disse agora, das mais variadas formas. E a ciência, então, vai lá e descobre uma vacina. Da mesma maneira, entendem? Da mesma maneira, já insinuando o que vem, que é o que acontece em todas as nossas relações. Nós estamos envenenados por um jeito de pensar. Não tem como fazer diferente. E eu vou tentar provar em breve que esse envenenamento é constante e evolutivo. É, o que produz, né, como por exemplo, a cura do câncer, pelo menos desses conhecidos, atinge hoje uma perspectiva de 90% de todos os cânceres evidentes. É, Pelo que eu li recentemente, 6 deles ainda estão numa área de pesquisas que não encontraram um antídoto. Mas as pessoas contam as histórias. Não sei se vocês percebem que eu construo uma realidade subjetiva, em que qualquer cena, qualquer elemento que é trazido à terapia, revela, o limite da consciência. Qualquer. Quando eu digo qualquer, pessoal, qualquer. Discriminações, certezas, tudo aquilo que é uma certeza é um veneno. Eu não sei o que vem depois disso que eu estou defendendo. Eu sei que o que eu estou defendendo é um limite. E acima, além do que eu estou vendo, existem outras considerações, que vão ser feitas por outras pessoas. Eu vou defender peremptoriamente aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu aplico e estudo. Mas sei que isso não é. É, Então, sabendo que não é, eu vou defender como sendo, para que ao menos as bases, né, possam ser avançadas. Né? Porque se eu repito uma coisa como um saber definitivo, não sei se vocês estão entendendo, vai causar o quê? Uma crise. Se eu não tiver disponível a ampliar a consciência sistematicamente, ela vai parar com as consequências próprias, né, desse parar. Não que isso não aconteça, até acontece. Eu é que me instalo conscientemente para um mal-estar. Não é que, eh, pessoal, não é que por eu me instalar um mal-estar não vai vir ou vai vir de um jeito ou de outro. Não, ele vem do jeito que tem que vir. Mas é uma consciência, isso que é base do trabalho, que o ser humano passe a olhar aquilo que o aflige como uma passagem.
É o que o Spitter está sugerindo. E que vocês podem assistir, por exemplo, é, literalmente, se vocês assistirem filmes, mas em qualquer livro. Qualquer filme, qualquer livro. Pessoal, é, não sei se vocês estão entendendo que o que nós vamos chamar de uma realidade é aquilo que a gente concebe que é. A criança que é doente, o inimigo que é o vizinho, o desejo de uma guerra ou a aflição de uma doença. Todos esses elementos, desde o zero, né, desde o primeiro serzinho unicelular, que ficava boiando no mar porque não tinha nenhum recurso de movimento, é, quase 1 bilhão de anos depois, ele consegue se mover. 1 bilhão de anos para ele descobrir um fiapinho que o empurra. É, então, veja, 1 bilhão de anos para um ser unicelular reclamar que isso aqui não está legal, hein, Deus? Eu estou aqui boiando, tem dia que bate comida, eu como, vejo a comida na minha frente, ela passa e eu fico imóvel, eita, passou. E aí a vida deu para ele movimento. Ah, agora vai atrás, então, oba! É assim desde o início, vocês estão entendendo? Que tudo se mexeu assim no planeta, desde o início. É, É, não existe propósito, existe sentido, então. sentido. É meio. Dá sono esse papo de propósito aí, que, meu propósito, né? Pelo amor de Deus, para com essa. É Isso. sentido. Eu não sei por que eu faço o que eu faço. Eu só faço. Entende, Tiago, por que eu vou defender que não temos o direito de julgar o pior dos seres humanos? Não temos. Ele é muito mais a minha necessidade de encontrar um horror em mim, do que o que ele fez. Tem um livro do Aldo Carotenuto que é poético, mas ele fala o fascínio do horror. E ele usa todos esses livros sobre Frankenstein, é, O Médico e o Monstro. Mas é legal esse ponto, Tiago, porque veja como é difícil e praticamente impossível ainda você defender isso é, para o olhar de quem sente. Porque a pessoa, como eu falei no começo, ela quer que o outro seja um desgraçado, qualquer que seja esse outro, ela quer. E a consciência que a tortura é exatamente essa. Veja, para que eu queira aliviar a minha dor, eu preciso sacrificar quem eu sou. Toda criança, então, é uma joia. Eu estou enfatizando esses elementos, o Cristo, a criança, o drama arquetípico que envolve a transformação em andamento, as peças, os personagens arquetípicos. Eles aparecem na nossa vida das mais variadas formas, e se a gente monta esse quebra-cabeça com lucidez, a gente tem uma, tem um olhar desse teatro mais organizado. É como se você tocasse numa panela no fogo e queimou o dedo. Você não sabia disso, mas seu dedo queimou. Agora você não põe mais o dedo na panela quente. O processo da terapia é idem. Eu estou pondo o dedo numa panela quente e parece que eu não entendo
que o problema é que a panela está quente. Eu vou pondo e. Ai! Ai! Então, é isso que está em andamento. Porque para conduzirmos a próximo encontro, pessoal, então montei todo esse cenário nesse encontro de hoje. O anjo da morte inicia o próximo capítulo, fundamental para tudo isso que eu expliquei agora, com o anjo da morte adoecido. O anjo da morte aí é a representação do status da realidade. É como se ele fosse uma fotografia segundo a segundo da realidade que se instala hoje para todos nós ao mesmo tempo. Paft! É, numa, numa, numa construção da física em que não existe o tempo, por exemplo, mas para alguns físicos, aqueles que eu tenho um alinhamento, eles dizem, não, não existe o tempo. Mas eles vão dizer que existe a consciência. É, tudo isso que nós estamos fazendo, segundo a segundo, aqui e agora, vai sendo ampliado. Eu falo, entendi um pouco mais sobre isso. Isso aumenta a minha consciência e eu não ponho mais o dedo na panela quente. Porque tenho consciência. Não é que eu tenho uma lembrança do passado, eu tenho uma consciência adquirida. Ela não está no passado, ela amplia o que eu estou vendo agora. Então, entendem que o trabalho, eu também provoco nesse sentido, porque a terapia existe, né? Para que ela serve? Como ela surge no final do século XIX, se estende ao longo do século XX, para que isso? Para que nós estamos aqui estudando a dor do ser humano? E como ele vai insistir que a dor é desse jeito e a gente tem que dizer não? Para que serve isso? Nós vamos ver nos próximos capítulos. Eu acabei de colocar aqui. A minha consciência enxergou essas coisas, e assim, sabendo que a minha consciência se ampliou e eu faço coisas que nunca tinha feito antes, com efeitos diferentes, eu fico pensando, vale a pena sofrer, porque isso amplia a minha consciência. E o meu sofrimento não é senão outra coisa que o limite do que eu vejo. Então, por que ampliar? Para onde isso vai? Fica aqui uma pergunta escatológica. O que você vai fazer com isso? É melhor ser a formiga? Assim ela nem sabe que sofre. Alguém pisou em cima dela, pronto. Então a outra formiga não vai dizer, pessoal, não passa ali que aquele cara esmaga formigas. Elas não têm esse estresse. Elas vão lá e morrem mesmo. Puf. Né? A consciência delas não precisa desenvolver um espinho venenoso que mata todos os seres humanos que pisam descalço. E agora o ser humano tem que arrumar um sapato e elas aumentam a capacidade de matar o ser humano. Não fazem isso, nem o vírus. Polêmicas, pessoal, polêmicas. Então,
no próximo capítulo, né, nós vamos enxergar tudo isso. A noite chegando, o anjo de Deus morrendo, o que significa que morre todo o conceito claro de realidade, é o que está acontecendo hoje no planeta. O anjo de Deus está morrendo. É, a noite escura se aproxima. A ignorância não vê qual é o antídoto ainda. Eu preciso sofrer para saber o que é o antídoto. Tudo começa a se desenhar, tanto no livro, quanto no coletivo, quanto na psique individual. Tudo começa a se desenhar. E a gente estuda porquês. Todo mundo. Tá tudo bem, pessoal? A gente volta no próximo encontro, A gente né? estuda porque é gostoso estudar, Marcos. Não é? Eu não tenho a menor dúvida. É. Mas veja, Clóvis, você que é um anjo, né, que é amparado pelos deuses, nunca sofre nada, né, não tem quizilas, conflitos em casa, nada disso, né? Veja que é, esse estudo que você sugere é isso mesmo. Porque o mais Sim. terrificante para todos nós aqui, analistas, é isso. Quando você pergunta, é, como é que eu vou pensar o meu cliente? Aí você já se lascou, né? Porque para Uhum. você acolher o seu cliente, você vai ter que ampliar a consciência. Uhum. Ampliando a consciência, Pandora vai jogar a joia, né? Que é ampliação da consciência, a compreensão. Mas quando ela jogar, a noite vai ficar escura, Vai ter que pegar no próximo dia. né? E é essa a ideia em andamento, não é? É essa ideia que o analista diz. é, Isso tem um sentido, vale a pena. Eu posso ficar horas e horas contando isso. Pessoal, beijos. Espero Oi, vê-los em pessoal. breve. Cadê? Ah, tá aqui. Diante da continuação dos encontros prometeicos e epimeteicos. Tchau, pessoal. Bom fim de semana Valeu, para Tchau, pessoal. Tchau, Marcos. tchau. Beijo, Tchau, Bom tchau. final pessoal. de Tchau. semana. Beijo Tchau, a gente. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado a vocês. Tchau. Obrigada, Tchau. Tchau, Marcos. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Marcão.